E aí, turma, como estão? Tranquilos? Muito bom. Estamos aqui mais uma vez para terminar o tema região sudeste, nosso terceiro vídeo sobre a nossa região que estamos estudando. Vamos terminar essa matéria hoje. Então, como eu tinha prometido antes, seriam 3 videoaulas sobre esse tema. Essa é a terceira e a última parte. Na primeira parte, nós havíamos estudado sobre as paisagens naturais do sudeste. Então, era aquele tema que a gente tinha que saber o clima, o relevo, a hidrografia e a vegetação de nossa região. Na parte 2, nós estudamos sobre a economia do Sudeste. Foi quando nós falamos da agropecuária, da indústria, da mineração e do setor de serviços aqui do Sudeste. E hoje nós temos a parte 3. Parte 3, terceira e última parte, onde falaremos de população, a população do Sudeste e as questões socioambientais que envolvem a nossa região. Então esse é o roteiro da nossa aula de hoje, a terceira e última parte sobre a região Sudeste. Vamos começar então falando sobre a população da região Sudeste. Eu falei um pouquinho sobre esse tema em um dos vídeos, mas agora a gente vai falar de maneira mais detalhada, vamos falar de maneira mais completa. Em relação à população aqui do Sudeste, é uma região com muitos habitantes, com cerca de 87 milhões de pessoas. E aí a região Sudeste é uma região com muitas pessoas, como a gente está vendo aqui, e a gente tem que lembrar lá do passado, de todas as migrações que ocorreram aqui para o Sudeste, desde lá do ciclo do ouro, começou lá atrás, quando várias pessoas vieram para Minas Gerais em busca do ouro, depois o ciclo do café, que levou vários imigrantes para o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. Antes, a gente teve a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que também trouxe muitas pessoas. Então o Sudeste sempre teve muita imigração. Então, com toda a imigração ao longo dos séculos, fez com que a nossa população seja muito grande. Também a industrialização que ocorreu aqui, nós já falamos que aqui no Sudeste iniciou a industrialização do Brasil. Tudo isso trouxe muitas pessoas aqui para a nossa região. Olhando esse mapa aí da distribuição da população brasileira, onde está colorido de azul, não tem legenda esse mapa, mas onde está colorido de azul, onde nós temos mais pessoas no Brasil. Podemos olhar aí que dos estados brasileiros, os 3 estados mais populosos, com maior número de pessoas, estão aqui na região Sudeste, que vão ser os estados de São Paulo, em primeiro local, o estado mais populoso do Brasil, com cerca de 46 milhões de pessoas. Em segundo lugar, somos nós aqui em Minas Gerais. Nós somos cerca de 21 milhões de mineiros, muitos mineiros, é o segundo estado mais populoso do Brasil. E em terceiro, apesar do tamanho muito reduzido em área, o estado do Rio de Janeiro, com 17 milhões de pessoas. Então esses são os 3 estados mais populosos do Brasil. Os 3 estados estão aqui na região Sudeste. O Espírito Santo é o 14º estado mais populoso do país. Também podemos observar aqui, nesse outro mapa que está aparecendo aqui para a gente, que a região Sudeste também concentra as 3 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Nós já estudamos esse tema, regiões metropolitanas. Notamos aí que a região metropolitana de São Paulo é a maior de todas. A segunda, a região metropolitana do Rio de Janeiro. E em terceira, a região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Então, pegando as cidades no entorno de BH, nós somos quase cerca de 6 milhões de pessoas aqui em nossa região metropolitana. Esse outro mapa aqui vai mostrar para a gente a densidade demográfica do Brasil. Tema que nós também já estudamos, nós já falamos que a população brasileira ela está muito má distribuída no nosso território e onde nós vamos encontrar a maior densidade demográfica vai ser aqui exatamente na região Sudeste. Podemos observar aqui no mapa que a nossa densidade demográfica é cerca de 91 habitantes por quilômetro quadrado. Então teremos no Sudeste a maior densidade demográfica do Brasil. A população aqui do Sudeste ela é distribuída de forma irregular pelo espaço aqui da região. Esse mapa aí mostra pra gente a distribuição populacional em todos os estados aqui do Sudeste. A gente pode notar aí que as áreas mais densamente povoadas estão concentradas em torno das principais cidades, ou seja, dos principais centros urbanos.
A gente pode ver ali que a maior parte da população vai se concentrar em torno da cidade de São Paulo, que é o centro econômico do Brasil. Como nós já acabamos de falar, a maior região metropolitana do Brasil está ali. Então a nossa população do Sudeste está mais distribuída também. Encontra-se principalmente em torno das grandes cidades. Além da região de São Paulo, também encontraremos uma grande população no entorno da cidade do Rio de Janeiro, que é, como nós já falamos, a segunda maior região metropolitana do Brasil, está aqui no Sudeste. Também encontraremos população em torno da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Como a gente pode ver nesse mapa aí também, em torno de Belo Horizonte está colorido de uma cor mais escura, dizendo então que há uma grande densidade demográfica. Aqui em Minas Gerais, só para a gente ter clareza, desses pontinhos mais escuros no nosso estado, nós podemos ver o município de Uberlândia. Em torno do município de Uberlândia também há uma grande densidade demográfica. No norte de Minas, em torno do município de Montes Claros, há uma densidade demográfica alta também, assim como no entorno de Governador Valadares, lá na região leste de Minas, e também em torno da cidade de Juiz de Fora. Então essas cidades aqui de Minas, que são cidades importantes, também têm uma grande densidade demográfica, porque são centros regionais, cada uma de sua parte, ou seja, de sua região aqui em nosso estado. Então são os locais com a maior densidade demográfica do Sudeste e aqui do nosso estado de Minas Gerais. Também teremos uma parte do Sudeste com baixa densidade demográfica, e está exatamente aqui em Minas Gerais também, principalmente nas regiões Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. Podemos ver que está colorido de um marronzinho mais claro, mostrando que tem uma menor densidade demográfica. Então isso era só para mostrar para a gente como está distribuída a população aqui na região Sudeste. Então vimos que é a região mais populosa do Brasil e a população está concentrada principalmente em torno das grandes cidades, das grandes metrópoles. Iniciando agora o tema sobre questões socioambientais aqui no Sudeste, esse tema vai até o final do vídeo, falaremos de vários problemas socioambientais que ocorrem em nossa região. O que acontece aqui no Sudeste? Nós já falamos várias vezes que nós tivemos um grande desenvolvimento industrial em nossa região, é a região mais industrializada do Brasil e também a mais urbanizada. Se é a região mais urbanizada, teremos mais pessoas e, consequentemente, mais veículos transitando pelas ruas, carros, ônibus, caminhões, vários tipos de veículos. É claro que esse desenvolvimento industrial e a urbanização foram muito importantes para a região se destacar no país como é hoje. No entanto, esse progresso também trouxe sérias consequências ambientais. E são essas consequências ambientais que nós falaremos a partir de agora aqui. Uma dessas consequências nós podemos iniciar aqui falando, que é exatamente a questão das indústrias. A região Sudeste, por ser a mais industrializada, também é a que gera mais poluição por esse tipo de atividade. O ar das grandes cidades do Sudeste, principalmente das grandes metrópoles, acaba sendo muito poluído exatamente por ter essa grande quantidade de indústrias. Já a agropecuária também são responsáveis por problemas ambientais que nós temos aqui, tanto a expansão da agricultura no Sudeste quanto da pecuária. O que acontece? A agropecuária é responsável principalmente pelo desmatamento que ocorre na nossa região. Desmatamento para a expansão da fronteira agrícola. Então nós temos muito desmatamento provocado por essa atividade. Em relação ao desmatamento, nós sempre podemos citar a questão da Mata Atlântica, que é o bioma do Brasil que mais foi desmatado. E temos um dado negativo também para o nosso estado de Minas Gerais. Desde o ano passado, desde 2019, Minas Gerais passou a ser o estado do Sudeste que mais desmata a Mata Atlântica, do que ainda existe. Minas Gerais, infelizmente, está nesse topo desse ranking dos 4 estados do Sudeste, com a questão do desmatamento da Mata Atlântica, como nós podemos evidenciar nessas manchetes de reportagens aqui que estão aparecendo na tela para a gente. Então, um dado negativo que temos atualmente. O desmatamento continua. O desmatamento da Mata Atlântica ainda não terminou, infelizmente. Um problema comum nas grandes cidades do Sudeste são as enchentes. As enchentes que provocam inundações nas ruas, nas casas, nos comércios, e é um grande problema que nós temos.
Eu falo aqui da Avenida Tereza Cristina, região oeste de Belo Horizonte. A via liga a capital mineira a Contagem, a segunda maior cidade aqui da região metropolitana. Atrás de mim passa o Ribeirão Arrudas, que sempre transborda quando chove forte. E nos últimos 3 dias, a capital mineira registrou aí um recorde de chuva. É a maior quantidade de chuva nos últimos 110 anos, desde que começou a medição. E há mais chuvas vindo por aí. Segundo a meteorologia, há previsão de 100 milímetros de chuva para os próximos 3 dias, com destaque para esta quarta-feira, quando Belo Horizonte e região metropolitana devem ser mais afetadas. Em todo o estado de Minas Gerais, são mais de 18 mil pessoas afetadas, entre desabrigados e também desalojados. 47 pessoas morreram em decorrência dos temporais. Essas enchentes elas estão associadas com vários fatores, como o período de cheia dos rios. Quando chove muito, na época de chuvas, é claro que os rios vão encher. Porém, estão associados também à impermeabilização do solo, ou seja, a questão da pavimentação. Como é uma região muito urbanizada, a região sudeste, as grandes cidades, podemos pegar o nosso exemplo de Belo Horizonte. Como Belo Horizonte é uma cidade muito urbanizada, nós temos muita pavimentação de asfalto nas ruas e nas calçadas. E essa impermeabilização impede que a água da chuva se infiltre e escoe naturalmente pelo solo até chegar nos rios. Nessa imagem aqui mostra como seria uma cidade permeável. A água da chuva infiltra no solo e escorre naturalmente até chegar nos rios. Já essa outra imagem aqui, nós podemos ver o que seria uma cidade impermeável, que é o que acontece com as grandes metrópoles aqui do Sudeste, que acontece isso com Belo Horizonte, inclusive. Como a água não consegue infiltrar por causa de toda a camada de pavimentação que existe, essa água vai descer com muita rapidez pelas encostas da cidade e vão se acumular nas partes mais baixas, nos grandes rios. O acúmulo de lixo em áreas impróprias também contribui para essas inundações, já que no período de chuva, aquele lixo acumulado nos bueiros, ele vai impedir com que a água entre no bueiro e provoque as inundações. Então, um outro problema que nós temos também, que provoca as inundações nas grandes cidades. Outro problema ambiental muito comum nas grandes cidades do Sudeste é a questão da poluição do ar. E a presença que nós temos dos veículos motorizados e também da atividade industrial aumenta essa concentração de poluentes na atmosfera urbana do Sudeste, fazendo com que o nosso ar seja bastante poluído. E essa poluição do ar acaba causando muitos problemas respiratórios para a gente, muitas doenças que ocorrem principalmente no inverno, quando nós temos o fenômeno da inversão térmica e esses problemas se acentuam mais. Então é muito comum aquelas doenças de inverno aparecerem, como asma, bronquite, pneumonia, rinite alérgica, sinusite. São todos problemas provocados naturalmente pelo inverno, mas que se acentuam muito mais devido à poluição das grandes cidades. Poluição que vem das indústrias e dos veículos. No Sudeste, nós temos também um problema, que é a poluição provocada pela extração de petróleo. Aqui no Sudeste, nós temos a maior parte da extração de petróleo do Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro. E o petróleo ele acaba causando problemas desde a emissão de gases poluentes, quando nós queimamos esse combustível no nosso veículo, porém, desde sua extração, o petróleo pode causar problemas. Embora não é algo tão rotineiro, mas que ocorre. Quando ocorre vazamento de petróleo, pode gerar um grande impacto ambiental. Como essa imagem a gente pode ver aqui. Isso é uma imagem de um vazamento de petróleo ocorrido aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e conseguimos ver essa mancha de petróleo que fica sobre o mar, causando diversos problemas. Aqui nessa tabela nós temos alguns dos maiores acidentes com vazamento de petróleo que já tivemos aqui no Brasil. Notem que a grande maioria deles vai acontecer no estado do Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro, por ser, obviamente, onde se mais extrai petróleo aqui no Brasil. E quando ocorre esse problema de vazamento de petróleo, nós vamos ter várias consequências. Uma das consequências que nós vamos ter vai ser a contaminação das praias, dos manguezais, das restingas. Tudo aquilo lá na praia, tudo aquilo que fica ali na costa, vai acabar sendo contaminada por esse petróleo. Também vamos ter problemas de contaminação dos peixes e outros animais marinhos também. É um problema ambiental sério que ocorre
quando há o vazamento de petróleo. E também muitos pescadores vão ter problemas. Como eles não vão ter mais os peixes, que é de onde eles tiram a sua fonte de renda, eles vão ter problemas também para se alimentar, para ter a renda dele. Então vamos ter, além do problema ambiental, problemas sociais também, causados pelo vazamento de petróleo. Nós vamos ter também os impactos causados pela atividade mineradora, que assim como a exploração do petróleo, vai também causar vários danos ao meio ambiente também. Nós já falamos também que a região sudeste é uma das regiões com mais recursos minerais aqui no Brasil, como a gente pode ver nesse mapa. Principalmente a região do quadrilátero ferrífero, aqui perto de BH. Então aqui em Minas Gerais, principalmente próximo a esse quadrilátero ferrífero, vai ser onde nós vamos ter alguns dos maiores impactos causados pela mineradora. A mineração, a atividade de mineração, ela pode causar vários tipos de problemas. Dentre os problemas, a gente pode citar a questão, por exemplo, do desmatamento e da degradação ambiental. Só por essa imagem aí a gente já pode ver o tamanho da degradação ambiental que a mineração pode causar no local onde ela está inserida. A mineração causa também um consumo muito grande de água. Em todos os locais onde nós temos mineração, o consumo de água vai ser muito alto, porque requer água para fazer as suas atividades. Então é um grande problema ambiental causado pela mineração, é o consumo de água para as suas atividades. Podemos citar também os impactos em ecossistemas. Todo o ecossistema ao redor da área onde tem mineração vai sofrer impactos também, impactos dos mais diversos tipos. Então é um outro grande problema que a mineração causa, são os impactos nos ecossistemas. Assim também como problemas de ruídos, vibrações, poeiras, que vai afetar principalmente aquela população que vive próximo às mineradoras, principalmente pequenos vilarejos ou cidades grandes, cidades médias, como a cidade de Itabira, por exemplo, que é uma cidade que fica próximo a grandes mineradoras. Ao redor da cidade de Itabira tem várias mineradoras. Então esses problemas como ruídos, vibrações e poeira acaba sendo muito comum. E esses problemas vão impactar então o modo de vida dessas pessoas que vivem próximo às mineradoras. Como eu disse, principalmente pessoas que vivem em vilarejos próximos a elas. Então esses são alguns dos problemas gerados pela mineração. E claro, a gente tem que citar também o risco de acidentes com barragens, que infelizmente aqui em Minas Gerais nós já tivemos muitos. Nos últimos anos, algumas barragens de mineradoras acabaram se rompendo e causando vários impactos socioambientais aqui em nosso estado. Para a gente saber como que é, essa imagem aqui para a gente mostra onde nós temos as barragens, as principais barragens aqui em Minas Gerais. O mapa mostra para a gente. Cada pontinho verde ou azul é uma dessas grandes barragens que temos aqui em nosso estado. A maior parte delas se concentram principalmente próximo a Belo Horizonte, que é exatamente onde nós vamos encontrar o quadrilátero ferrífero, uma das maiores províncias minerais que temos no Brasil. Para a gente ver como que são essas barragens, nós podemos observar essas fotos aqui. Essa fotografia mostra muito bem para a gente como que é uma barragem de rejeitos de uma mineradora. Note aí na imagem que essas barragens são grandes. Existem de diversos tamanhos, mas algumas são enormes. Essa daqui também é uma outra barragem de mineração. Provavelmente você já deve ter visto alguma aqui em Minas Gerais viajando pelo estado. Durante a extração do minério de ferro, as mineradoras usam água para facilitar a separação de rocha e minério. Essa água, misturada com resíduos de areia e ferro, recebe o nome de rejeito e por isso não pode ser devolvida à natureza. Ela é armazenada em barragens. Alguns acidentes acabaram sendo muito fortes aqui em Minas Gerais nos últimos anos. Tivemos vários acidentes, mas podemos citar principalmente aquelas duas tragédias que ficaram conhecidas nacionalmente, como a tragédia de Mariana. Esse acidente foi causado no dia 5 de novembro do ano de 2015, então está muito recente ainda, vai completar 5 anos daqui a pouco. E nesse acidente foi provocado em uma mineradora da Samarco. Samarco é uma mineradora pertencente a dois grupos. A Vale, que é brasileira, a maior mineradora que tem no Brasil, e a BHP, que é uma mineradora britânica.
Então esses dois grupos, a Vale e a BHP, que comandam a mineradora Samarco, que provocou esse acidente em Mariana em novembro de 2015, que levou à morte de 19 pessoas. Então foi um grande acidente que tivemos, provocado por essa mineradora Samarco. Esse desastre foi causado por um rompimento de uma barragem de rejeitos de minério de ferro, que acabou espalhando água tóxica contaminada com altos teores de ferro. Podemos ver aqui na imagem, onde está mostrando a setinha, onde se localizava a barragem de Fundão, que era o nome dessa barragem, que acabou se rompendo. Quando essa barragem se rompe, um fluxo de lama enorme, com cerca de 50 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos, vai descer. E vai descer exatamente em direção aonde havia um distrito, o distrito de Bento Rodrigues, que localizava exatamente alguns quilômetros abaixo dessa barragem. Quinta-feira, 5 de novembro. O dia em que o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, foi praticamente varrido do mapa. Duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco se romperam e a lama, que se acumulava numa área de 10 campos de futebol, desceu em direção a Bento Rodrigues. Bento Rodrigues passou a ser um povoado fantasma, sem ninguém. A gente pode perceber que todas as casas estão vazias. No momento do acidente, por volta de 4 da tarde de quinta-feira, a água chegou a aproximadamente 20 metros de altura, saiu destruindo árvores, vegetação, mata ciliar, engolindo os rios e córregos da região. Os moradores fugiram às pressas para a parte mais alta de Bento Rodrigues, a única que não foi inundada. Passaram a noite ilhados, em meio à lama, sem água e comida, à espera de socorro. Somente na manhã seguinte, máquinas abriram uma estrada para a retirada dos sobreviventes, num processo conhecido como decantação. Areia, argila, pedras e resíduos de minério de ferro, por serem mais pesados, se alojam no fundo da barragem. A água, mais leve, fica na parte de cima. Essa água é bombeada e volta para a mineradora, onde é usada novamente no processo de extração. Foram esses resíduos depositados no fundo da barragem que soterraram Bento Rodrigues. Após inundar o povoado, a enxurrada de lama seguiu o caminho de destruição. A cidade de Barra Longa, a 60 quilômetros de distância de Bento Rodrigues, também ficou parcialmente alagada. Ruas, avenidas e campos de futebol estão submersos. Essa lama, quando ela chega ao distrito de Bento Rodrigues, vai causar, como eu disse, a morte de 19 pessoas, entre população, entre pessoas que estavam no vilarejo e pessoas que trabalhavam na barragem de Fundão no momento do acidente. Barragem da Samarco acabou de estourar, igualzinho o tsunami, ó. Mariana foi o maior desastre ambiental provocado pelas mãos humanas em todo o planeta. Em Mariana, um rio de lama devastador nasceu do conjunto de diques usados para acomodar os rejeitos da extração do minério de ferro. 35 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazaram da barragem. 20 mil piscinas olímpicas. Após destruir o vilarejo de Bento Rodrigues, toda essa lama da barragem, esses cerca de 50 milhões de metros cúbicos, vão descer em direção ao Rio Doce e vão atingir esse rio, causando um impacto ambiental enorme, como nunca houve no Brasil. Podemos observar aqui no mapa onde estava localizado o distrito de Bento Rodrigues, próximo aqui a Mariana, e toda a extensão do Rio Doce que foi contaminado por essa lama. Aqui nessa imagem nós podemos ver como ficou o Rio Doce logo após ser atingido pela lama, que desceu desde a barragem de Fundão, passando pelo distrito de Bento Rodrigues, atingindo o rio. Mais uma imagem aérea aqui para a gente ver como ficou o Rio Doce logo após esse acidente. Então vemos aí como que o desgaste foi enorme.
E toda essa poluição, toda essa contaminação, melhor dizendo, de toda a lama tóxica vai provocar vários problemas para o Rio Doce. A gente vai observar aqui na imagem como ficaram alguns peixes, por exemplo. A mortandade de peixes na região foi enorme. Aqui a gente pode observar um pescador olhando alguns peixes que provavelmente ele encontrou mortos ao longo do rio. E a tragédia não terminou. Logo após contaminar todo o Rio Doce, 5 dias depois, na noite do dia 9 para o dia 10 de novembro, toda aquela lama tóxica vai chegar até o Oceano Atlântico, próximo ao município de Linhares, no Espírito Santo, e vai causar outro impacto ambiental, dessa vez no oceano, como a gente pode observar aqui no mapa, onde vai chegar essa lama. Nessa imagem aqui, a gente pode ver a foz do Rio Doce, com toda a lama tóxica chegando até lá. E essa lama tóxica, além de provocar questões ambientais, problemas ambientais no oceano, como a morte de peixes e outras espécies de animais marinhos também, vai provocar aqueles impactos sociais para os pescadores que também dependiam desses peixes para a sua sobrevivência. O rompimento da barragem de Mariana alterou todo o ecossistema da região. Praticamente matou a principal fonte de vida, a bacia do Rio Doce. Os rejeitos percorreram o leito do rio a 5 km por hora, poluíram a água e atravessaram a divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Chegaram ao mar. E quando pensávamos que não poderia ocorrer um outro desastre tão grande quanto aquele de Mariana, infelizmente vem que ocorre para a gente aqui em Minas Gerais, mais uma vez, a tragédia de Brumadinho, em uma outra mineração na mina do Córrego do Feijão. O município de Brumadinho, dá para a gente ver aqui no mapa, que é localizado aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse acidente ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019, então muito recente, vai completar aí 2 anos em alguns meses. E esse acidente ele ocorreu com a mineradora Vale. Nesse acidente de Brumadinho também houve um impacto ambiental muito grande, porém o de Mariana foi maior. Como a gente viu agora há pouco, toda a lama tóxica de Mariana, todo o rejeito, chegou até o Oceano Atlântico. Aqui em Brumadinho, nesse acidente, teremos então um impacto ambiental, porém nós vamos ter um impacto social muito maior, porque o número de mortes nesse acidente chegou a 270. Se eu não me engano, são 11 pessoas que até hoje não foram encontradas. Então o número de mortes foi absurdamente alto. O número de mortes na tragédia de Mariana já havia sido elevado. 19 pessoas mortas devido a um acidente de mineração é algo inaceitável. Então o número de 270 pessoas é algo que a gente nem imaginava que um dia poderia ocorrer isso em uma mineração aqui de Minas Gerais ou de qualquer outro local aqui. Uma enxurrada de lama fez o Brasil inteiro relembrar hoje a tragédia ambiental e humana registrada há pouco mais de 38 meses em Minas Gerais. De novo em Minas Gerais. De novo pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale, que acabou provocando o transbordamento de outras 2 barragens. São os eventos dramáticos desta sexta-feira que você acompanha a partir de agora. No início da tarde, um mar de lama desceu por um vale cheio de sítios e vilarejos e saiu destruindo a vegetação, cobrindo as casas e revirando muitos carros. A lama destruiu praticamente tudo que ela encontrou pela frente. Aqui nesse ponto, 2 pilares de sustentação do pontilhão da ferrovia foram abaixo e levaram junto mais de 100 metros da linha do trem. Era 1h20 da tarde quando os bombeiros confirmaram o rompimento de uma barragem de rejeitos da mina do Feijão. Ela ficava numa área rural a poucos quilômetros de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Faz parte de um complexo de mineração da Vale. A empresa disse que a barragem tinha rejeitos de minério de ferro e não estava ativa desde 2015. Muitos funcionários estavam no refeitório. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam no local. Olha aqui para vocês verem. A barragem acabou de estourar em Feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. Olha para você ver. Em pouco tempo, a lama cobriu a área administrativa da Vale e parte da comunidade da Vila Ferteco. Aproximadamente 1.000 pessoas moram na região. Em Brumadinho, a polícia avisou aos moradores do rompimento e outras 4 cidades da região estão em alerta. Estamos aqui em Brumadinho.
Eu não sei o que aconteceu, mas tá com cara de que alguma barragem aqui estourou. A imagem impressionante parece a repetição de uma cena de 2015 em Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Essa lama ela tem uma consistência diferente daquela que a gente viu lá na barragem de Mariana. Ela parece que tem menos teor de água e nesse ponto aqui ela está bem estabilizada. Mas lá no meio a gente vê que ainda tem um rio de lama descendo, olha lá. Essa barragem que se rompeu hoje é chamada de barragem amontante, mesmo tipo da barragem de Fundão. O alteamento delas é feito com o próprio rejeito e em direção à barragem. Especialistas em mineração alertam que elas são as mais comuns e mais baratas. No fim da tarde, o Ministério do Meio Ambiente declarou que outras 2 barragens do complexo se romperam. Os bombeiros afirmaram que vazaram 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério. Essa quantidade é 1/4 do que vazou da barragem de Fundão, em Mariana, há 3 anos. As imagens de antes e depois do rompimento mostram a dimensão da destruição. A lama seguiu rumo ao rio Paraupeba, um dos principais afluentes do São Francisco. Parte do abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte é feita com a captação da água do Paraupeba. Nessa imagem de satélite aqui, a gente pode observar onde ficava a mina do córrego de Feijão, o rompimento da barragem. Foi mais ou menos onde a setinha está apontando ali, e toda essa parte vermelha aí nessa imagem foi onde foi atingido pela lama tóxica. Essa lama vai descendo, indo em direção até o rio Paraupeba. E onde ela vai passando, ela vai causando toda uma destruição. Todos esses pontinhos pretos aí na imagem eram construções, principalmente da própria mineradora. Então esse número de mortos, esses 270 pessoas que morreram nessa tragédia, a maior parte eram funcionários da própria Vale que estavam trabalhando no momento do acidente. Muitas delas estavam inclusive em um refeitório. E como o acidente ocorreu exatamente na hora do almoço, esse refeitório estava lotado desses trabalhadores. A lama também vai atingir uma pousada que ficava abaixo dela e alguns sítios também, causando a morte de algumas pessoas que estavam nessa região também. O relógio da câmera marcava 12h, 28 minutos de sexta-feira, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Em segundos, ela se desmanchou e se transformou num tsunami de lama. A cena lembra a de uma implosão. O que se nota primeiro é a redução repentina do nível da terra armazenada. Em seguida, a parte de baixo do paredão se abriu e a barragem se desfez num lamaçal caudaloso. Em poucos segundos, ele avançou pela vegetação, numa onda que carregou e destruiu tudo. Com a imagem ampliada, é possível notar que, no momento do colapso, havia algumas pessoas sobre o gramado que recobria a barragem, bem no caminho da lama. O chão cedeu quando elas tentavam fugir. A maioria desapareceu da cena. Outras pessoas que estavam no canto direito da barragem aparentemente escaparam. Uma nuvem de poeira no alto do vídeo apareceu atrás dos trilhos do trem. É possível observar árvores e postes caindo em sequência. O trem, que estava em movimento, parou num determinado momento. Neste destaque da imagem, aparecem pelo menos 2 pessoas. É claramente uma situação em que não se vê uma saída. Ela não existe. E a lama invadindo o canteiro. Surgiu em cena também uma retroescavadeira. O operador tentava escapar da onda de resíduos e ainda dos vagões, que a essa altura eram arremessados para fora dos trilhos. E a onda encobriu todo o canteiro, atingindo a picape e a retroescavadeira. Do momento em que a nuvem de poeira aparece até a lama engolir os veículos e o prédio,
O relógio da câmera marcou 77 segundos. Essa imagem aí ficou muito conhecida na época, que era dos bombeiros realizando todo um difícil trabalho de busca de sobreviventes na lama e, infelizmente, o resgate dos corpos das pessoas que acabaram perdendo a vida. Logo depois do acidente de Brumadinho, houve uma vistoria em várias barragens do Brasil e constatou-se que várias delas estavam instáveis, ou seja, não apresentavam uma segurança mínima recomendada pelos órgãos reguladores para que aquela barragem ficasse sem nenhum risco de acidente. Várias delas poderiam se romper em algum momento, a maior parte delas localizadas aqui em Minas Gerais. Algumas delas estão interditadas até hoje, inclusive. Pouco depois do acidente de Brumadinho, algumas delas apresentaram uma instabilidade alta e algumas cidades ou vilarejos próximas tiveram que ser inclusive evacuados. Em julho de 2019, ou seja, muito recente, o risco de rompimento de uma barragem no município de Itatiaiuçu, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, teve que tirar cerca de 23 famílias de suas casas. Ou seja, gera um impacto na vida dessas pessoas, no modo de vida normal dessas pessoas. A mineração, mesmo sem o acidente, acaba gerando um impacto. Um mês antes, em junho de 2019, o risco de rompimento de uma outra barragem no município de Barão de Cocais teve que retirar cerca de 457 pessoas de suas casas também. Há um vilarejo chamado Socorro, nesse município de Barão de Cocais, e todas as pessoas desse vilarejo tiveram que ser retiradas de suas casas, porque devido ao risco de acidente com essa barragem. Se essa barragem sofresse algum problema, todo esse vilarejo também seria soterrado, assim como ocorreu no vilarejo de Bento Rodrigues no acidente de Mariana em 2015. Então a gente pode ver que a mineração ela gera esse impacto na vida das pessoas que vivem próximas a elas. Moradores de Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais, estão vivendo sob tensão, porque a parede de uma mina pode ceder a qualquer momento e servir de gatilho para o rompimento de mais uma barragem da Vale no estado. Os carros da Defesa Civil com sirenes estão espalhados em pontos estratégicos de Barão de Cocais. Funcionários da prefeitura pintaram de laranja os trechos aonde os rejeitos de minério de ferro podem chegar em caso de rompimento da barragem da Vale. Várias placas indicam as rotas de fuga que levam a 7 pontos considerados seguros. Os moradores da área urbana participaram de 2 simulados de emergência para o caso de rompimento. Preocupação de todo mundo é com um pedaço desse paredão chamado de talude, na face norte da cava. Ele fica na área de mineração que está desativada. O talude está se movimentando e pode desabar dentro da cava que está cheia d'água. Dependendo do tamanho da rocha, pode haver um abalo na área até chegar à barragem sul superior, que fica a 1,5 km de distância. O tremor pode ser o que os especialistas chamam de gatilho para o rompimento da barragem. A avalanche de rejeitos cobriria os distritos que ficam na parte baixa da montanha. O distrito de Socorro seria o primeiro a ser coberto. Seu Hélio e Dona Maria tratam a horta com carinho e não sabem o que fazer se tiverem que sair daqui. É primordial para mim, entendeu? Isso aí é a minha vida, vamos dizer assim, né? É a minha vida, ué. Porque eu sem isso aqui, o que eu vou fazer? Meus caros, nós conseguimos então fazer todo o vídeo. Terminamos a região sudeste, estudamos os principais aspectos da nossa região sudeste e, como sempre, eu sempre desejo que tenha ajudado vocês a compreender melhor o tema. É muito legal, eu gosto muito quando vocês falam que vocês conseguiram entender a matéria, que o vídeo ajudou vocês e principalmente que vocês, quando chegarem lá na frente na hora de fazer uma prova, consigam se sair bem na avaliação. Então, terminamos essa parte e faremos depois, a próxima aula nossa vai ser sobre a região norte. Então a gente vai continuar estudando as regiões brasileiras, falaremos a região norte do país. Então, obrigado e até lá!